Prezados telespectadores, é com muito prazer que iniciamos hoje uma série de programas na TV Comunitária Rio de Janeiro, o programa Fala Sério. O programa Fala Sério tem como intenção levar para você, telespectador, notícias atuais, informações e orientações e trazer para você, telespectador da comunidade, para dentro da TV Comunitária. É importante para nós da TV Comunitária, do programa Fala Sério, que vocês sempre estejam bem orientados, com informações atuais e também participem do nosso programa. Isso é o mais importante para nós. Meu nome é José Estevão, vou estar aqui num período apresentando para vocês o programa. Espero que vocês fiquem satisfeitos, participem e temos como tema de hoje a mulher do século XXI, sua origem, as suas conquistas e uma das coisas que está em voga atualmente, que é a exposição exagerada da mulher. Hoje temos aqui a nossa psicóloga e advogada, doutora Tatiana. É um prazer, doutora Tatiana, ter a senhora aqui com a gente, para poder levar para a comunidade, para levar para os nossos telespectadores informações, não só informações técnicas, mas uma opinião de uma pessoa que realmente tem se dedicado ao estudo, não só da psicologia, como do direito. É um prazer. Temos hoje aqui também Amanda Nemer, comunicadora e marqueteira, uma jovem promissora. Boa tarde. Do marketing. E também temos certeza que muito vai acrescentar com as suas experiências pessoais e experiências também profissionais. Doutora, eu vou lhe chamar de doutora porque, sobretudo, a senhora tem duas qualificações, advogada e psicóloga. Já lhe falei sobre a introdução do nosso programa, já falamos sobre a mulher do século XXI, e eu vou iniciar com uma pergunta que eu acho de suma importância nos dias atuais, né, que se refere às comunidades, não só às comunidades carentes, mas às comunidades de um modo geral. Culturalmente, as referências femininas dentro das comunidades são, em sua maioria, mulheres que obtêm o sucesso, a fama e a ascensão social através da exposição do corpo e da sensualidade. E isso acaba gerando um fascínio das jovens e até um espelhamento natural, tendo em vista que esses são exemplos mais próximos da sua realidade. Qual o papel da mídia a respeito da exposição exagerada dessas pessoas que, muitas das vezes, acabam usando a imagem de uma forma e de princípios diferenciados daquilo que nós aprendemos? Bom, boa tarde. Primeiro, a gente tem que pensar que nas comunidades, por uma questão assim mais cultural e que vem no passar dos anos, houve não é um declínio, mas uma limitação em termos de educação. E se a gente pensar também que dentro da nossa sociedade, dentro da cultura que a gente traz, que herda, né, a judaico-cristã, existe essa questão do domínio sobre a mulher. E quando a gente pensa que a mídia, nesse ponto, em alguns momentos, por exemplo, que a gente tem telenovelas, em alguns momentos eles retratam uma realidade que leva a mulher para um papel positivo, né? A mulher batalhadora, a mulher que está abrindo espaço, conquistando o mercado, mas, ao mesmo tempo, a mídia, ela retrata a mulher como objeto, né? Então, de qualquer maneira, a gente tem que pensar que, dentro de uma comunidade, quando você tem pouco acesso à educação, a grosso modo, né, a menina, qual o caminho dela dentro de um mundo de glamour, de sucesso? Carreira de modelo, de atriz. E para o menino, geralmente é futebol, onde ele pode ter uma projeção e ter uma conquista de um mundo melhor.
E a mídia, nesse sentido, eu acho que ela é um combustível, um caminho, um meio para propagar esse mundo do glamour, da exploração da imagem. E a gente tem, no momento, eu acho que, inclusive, tem a Raquel Moreno, que escreveu um livro sobre a mulher na mídia, e ela fala, a mulher está conquistando espaço, e ela está questionando o papel dela na sociedade. E o momento é de transformação, é de reflexão, é de parar para pensar, e qual o caminho, qual o norte que as mulheres vão seguir. A questão de você ter a exploração do corpo é que a identidade da mulher, como muito bem diz a Raquel, passa a ser o próprio corpo. Doutora Tatiana, e isso é muito latente no estado do Rio de Janeiro, porque existe uma cultura de cultuar o corpo, né? Não só por causa da praia, mas pro sol. As pessoas fazem essa identificação de frequentar a praia, não pode ter aquelas gordurinhas a mais. Então, a influência, esse exagero, o que faz regredir a mulher? A mulher lutou no século XIX, no século XX, nós estamos no século XXI com a mulher com diversas posições de gerência, né? Nós temos a presidente da República, nós temos mulheres em grandes postos. E o que isso atrapalha a imagem da mulher? Essa cultura exagerada do corpo. Na verdade, eu não digo que atrapalhe, eu não digo que seria só na mulher. Como você bem falou, a gente vive num país dos trópicos, né? Um calor, praia. Mas o que eu acho que mais influencia é a cultura do consumo. Você tem que vender uma imagem, você vende uma imagem. E o que se consome hoje é muito da estética, né? Você vê essas meninas, modelos, que estão vendendo uma imagem que até muitas vezes é uma doença, né? Que aí a gente entra no problema da anorexia, porque em busca do modelo ideal, desejado. Então, eu não vejo só por ser uma localização geográfica, mas sim por uma cultura mais social em termos de comportamento, consumo. Doutora Tatiana, nessa linha de raciocínio, nós podemos dizer que é importante a educação para que essa criança, futura adolescente, tenha bases sólidas para que possa ter um comportamento adequado perante a sociedade? Sem dúvida nenhuma. A educação como eu diria, é a formação, né? A base principal, não só a educação acadêmica formal, mas a educação em termos de núcleo familiar, né? Que é o menor núcleo de uma sociedade. Então, você ter valores, crenças que possam construir um ser que desconstrua essa questão da estética, do consumo, e sim uma essência, uma substância do ser, do construir, do conhecimento. Eu acho que a educação é fundamental. Maravilha, doutora Tatiana. Como a senhora vê a integração dos jovens da comunidade em um mercado de alta competitividade e que ainda mantém esse preconceito latente? De que maneira, qual é o conselho que a senhora pode dar para os nossos telespectadores? De que maneira eles devem se comportar para que eles possam competir sem violar princípios basilares de uma educação sadia? Eu acho que o principal é ter em mente que existem possibilidades que são maiores do que aquela que hoje eles têm dentro das comunidades. Eles não devem fechar os olhos àquilo que está ali de fácil acesso. Eu acho que tem que ter um pouquinho, sim, de motivação interna para buscar outras possibilidades extra-comunidade, extramuros, vamos dizer assim. E eu acho que a educação é o ponto principal e acredito que hoje em dia o Brasil, com vários programas, o ProJovem, ProJovem para o adolescente, urbano, do campo, eu acho que o Brasil está se movimentando nesse sentido, de inserir o jovem na educação. Se é de qualidade ou não é outra questão, mas que está inserido, está. Doutora Tatiana, vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Presidenta Dilma, eu queria fazer um pedido que, assim como a senhora chegou aonde chegou como gestora de um país enorme como o Brasil, que olhe para as mulheres carentes e auxilie dê possibilidades do mundo dessas mulheres se ampliarem e que elas possam ter autonomia para conseguirem um mundo melhor. Amanda Nemer, como vai? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouco da minha experiência e poder dividir aqui com você, com a Tatiana, um pouco sobre o nosso dia a dia, nós como mulheres que estamos aqui na sociedade, né, batalhando pelo nosso pão de cada dia, vamos dizer assim como você, de repente, telespectadora que está nos assistindo. Então, acho muito importante essa possibilidade da gente estar falando sobre nós, mulheres do século XXI. Amanda, com a sua experiência, como você já iniciou dizendo, eu queria que você dissesse para os telespectadores a respeito quais são os desafios, os conceitos e os valores das avenidas feministas do século XIX, do século XX, que muitas das vezes algumas profissões hoje estão sendo abandonados ou estão sendo colocados, numa melhor linguagem, estão sendo colocados para trás, estão sendo deixados de lado para que algumas das profissões, como, por exemplo, muitas das vezes a gente vê modelos ou então fazendo fotos sensuais que as pessoas confundem com fotos vulgares. Quais são esses conceitos feministas que estão sendo deixados de lado, na sua opinião? Bom, como eu já falei, havia falado com você, eu acho que tanto eu quanto a Tatiana, mulheres do século XXI, a gente está aqui colocando, trabalhando todos os dias, buscando o nosso lugar ao sol, no caso, e eu acho que é muito importante a gente prezar realmente os valores que vêm lá da nossa criação, muitas vezes, tá? Que vai muito na contramão do que hoje a sociedade impõe, essa ditadura que foi, como a Tatiana mesmo falou, essa ditadura imposta pela mídia, pelas mulheres que trabalham excessivamente com o corpo, não desmerecendo, mas essa não é a única maneira da gente conseguir... A mídia acaba explorando isso, né, doutora Tatiana? Muitas das vezes, né? Isso que a Amanda está dizendo. A mídia pega esse ponto do corpo, como já foi abordado no bloco anterior, e explora isso de maneira exagerada. Isso é prejudicial? Com certeza. E se você tiver se a gente fizer um comparativo, mulher está sempre associada à bebida, à cerveja. Mas há estudos que hoje em dia as mulheres bebem muito, só que você não vê homem associado à cerveja para mulher como objeto de consumo. É verdade. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser refletida e questionada. Por que a mulher sempre está na posição de consumo, de objeto? Não, isso é importante porque isso realmente é a área da Amanda, né? Que é a área de marketing, né, Amanda? Essa associação da mulher à cerveja, né? Você acha que isso, essa exploração do corpo junto com a intenção de vender cerveja, a gente poderia dizer que é um exagero da liberdade de expressão? Não, eu posso dizer que isso é cultural. Vem desde os tempos atrás e que a gente hoje é só, na realidade, resvala o que muitas vezes lá atrás já era pregado, da mulher como sendo submissa, a mulher sempre à disposição do homem, antes de sair de casa, né, antes de lutar pelos seus direitos, a mulher ter sempre exposta vamos dizer assim, está sempre trabalhando dentro de casa para o homem, associada a uma questão muito machista que a sociedade ainda hoje exerce, né? E isso há uma relação, né, doutora Tatiana, justamente judaico-cristã, né? No maior livro, né, lido no mundo, né?
A gente pode falar que seria uma das leis mais antigas, né, onde deu-se origem a tudo, né, dentro da cultura judaico-cristã. E desde então vem essa imagem do domínio. E aí, se você traz isso para os dias de hoje, você vê a mulher numa posição de ser subestimada, a autoestima vai lá embaixo. Então, até que ponto a mulher colocar a sua própria identidade, associar a identidade dela enquanto mulher ao seu corpo, será ou não uma autoestima? Claro que isso é subjetivo, é muito singular, depende de cada qual. Mas que a sociedade de consumo e como é que eu vou te dizer, do domínio da mulher, ela existe e fortalece isso, existe. E a mídia está aí para reforçar isso. Não, com certeza. Amanda, a conquista, né? Isso que a doutora Tatiana falou é muito importante para o telespectador. Na sua opinião, você acha que uma vinculação dessa imagem, como foi citado pela doutora Tatiana, da cerveja, a mulher com o corpo, isso não só desvaloriza, mas isso pode trazer também uma regressão daquilo que já foi obtido, né? A igualdade, será que pode tornar a trazer a mulher, regredir para a desigualdade social? Olha, não necessariamente só essa propaganda, propaganda de cerveja, mas, enfim, toda a associação excessiva da mulher, do corpo, a algum produto, ele remete, sim, à venda, justamente como se a mulher fosse um modelo de venda, juntamente com aquele produto que está sendo veiculado. Então, eu acredito que a mulher, ela não tem que ficar presa somente nisso, né? Mas, e sim, muito além, porque as possibilidades são enormes. Então, ela não precisa ficar presa. A sociedade impõe uma determinada... Sociedade do consumo impõe uma determinada forma. É verdade. E, doutora Amanda, Amanda, mas, na verdade, a doutora Tatiana, nós já tínhamos conversado antes, existem literaturas, né, que abordam especificamente esse assunto, né, doutora Tatiana? Não, exatamente. Como eu falei, a Raquel Moreno trata de um livro específico sobre a mulher na mídia, mas eu gostaria, antes de fazer uma citação aqui da Simone de Beauvoir, que fala muito, né, do feminino, e ela tem uma expressão, uma frase que eu acho que dá para ilustrar um pouco do que a gente está falando. Ela diz que nada nos defina, que nada nos sujeite, e que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, que liberdade é essa? Numa sociedade democrática, né, que se diria democrática, você está livre, mas se você pensar que a gente está livre dentro de um quadrado, de um espaço, a gente está sujeito, se sujeitando a uma imposição, àquele espaço. E aí então, continua a referência continua a referência ao objeto, né? Continua a mulher continua sendo tratada como um objeto, na verdade. Então, a gente, em pleno século XXI, com essa imagem da mulher do século XXI, a gente acaba tendo uma regressão ao século XIX, ao século XX, né, porque a conquista do voto foi uma grande independência. E aí, dentro desse cerceamento, desse quadrado, você acaba trazendo a mulher, tornando a mulher dependente novamente, coisa que ela já tinha conquistado anteriormente. Sim, com certeza. A mulher conquistou o voto, a mulher conquistou o mercado de trabalho, a mulher mostrou que ela tem uma inteligência, emocional. Tem uma capacidade. Habilidade, capacidade, que podem sim vir a ocupar o espaço que antes era somente dos homens. Vamos agora para o intervalo e para o próximo bloco continuaremos no assunto a mulher do século XXI. Terminaremos concluindo para você da comunidade ter melhores orientações e informações a respeito desse tema. Presidenta Dilma, eu faço aqui um apelo em nome das mulheres das comunidades, pedindo para que elas fossem olhadas de uma outra forma, que olhasse mais para as comunidades com um olhar contra a violência, a exploração sexual, para que a gente desse ênfase nisso, buscando realmente não só um mundo melhor, mas uma qualidade de vida melhor para essas mulheres. No terceiro bloco, continuamos com a presença da doutora Tatiana Pisserno e Amanda Neme. Doutora Tatiana,
Com relação a, analisando o cenário das comunidades, sejam pacificadas ou não, e tendo como base a integração social, como você vê a integração dos jovens da comunidade em um mercado de alta competitividade e que ainda mantém o preconceito latente? Bom, a gente tem aí um problema que é muito assim, que destaca, né, como figura, que é a questão econômica. Mas hoje em dia, através da educação e dos programas, inclusive do governo, a gente tem uma gama de possibilidades para que os jovens possam estar se qualificando. Como eu já disse aqui, tem o programa do ProJovem, do ProJovem com o programa para adolescente, para o jovem urbano, da zona urbana, do campo. E há sim uma tentativa de qualificar esses jovens para inseri-lo no mercado de trabalho. E isso, com esse leque de opções, né, a exposição exagerada na mídia se torna menor, com relação à exposição do corpo, à exposição da beleza. Isso principalmente, né, como nós estamos falando da mulher do século XXI, isso especificamente relacionado à mulher. Quando há... acho que dois fatores são importantes, mas o principal deles é a educação. Quando você dá educação e você amplia, dá possibilidades, né, da pessoa ampliar o seu mundo, as suas possibilidades, obviamente ela não vai ficar restrita a uma única opção. Nas comunidades você tem ou os jovens vão para o tráfico, ou os jovens vão buscar ser um jogador de futebol, ou seguir uma carreira de modelo. Mas por quê? Por uma questão puramente econômica e de educação, porque eu acho que falta uma educação ainda para esses jovens. Embora a gente tenha aí melhorado muito, perfeito. Mas ainda pode melhorar mais. Isso em todos os aspectos, né? Cultural, educacional, também da própria instrução familiar, né? A religiosidade, a opção por uma religião, tudo isso também é importante na formação de um caráter. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a família é extremamente importante, né? Como a gente fala, não é só a educação acadêmica que está na escola, mas uma educação de base, de família mesmo, de valores, de crenças, é extremamente importante. Amanda, de acordo com a doutora Tatiana está falando, está nos afirmando, é importante também a gente destacar que, mesmo sendo uma mulher bonita, mesmo sendo uma mulher que cultua o corpo, o que ela ocupa, a posição que ela ocupa na sociedade não está diretamente relacionada a isso, está relacionada também à parte intelectual, que foi o que a mulher lutou durante esses anos todos. Não, com certeza. Eu acho que o fato da mulher se preocupar com o corpo, se preocupar se ela está bonita, se ela está bem, isso não quer dizer que ela não tenha se preocupado com outras coisas. Com o intelecto. Com o intelecto, exatamente. Eu acho que é fundamental. Tudo que a doutora Tatiana falou é exatamente como eu penso. Eu acho que é necessário nós, os pais, né, passarem valores para os seus filhos, não só os valores acadêmicos, né, mas sim valores esses que advêm de repente de uma religiosidade, de princípios realmente, para que essa criança ela possa crescer com valores mais concretos. Ótimo. Doutora Tatiana, então é importante que o governo esteja atento na educação, principalmente nas comunidades, dando maior acesso, facilitando o acesso à educação. Isso é muito importante, porque, como a senhora disse, facilitando esse acesso à educação, essas pessoas que moram na comunidade vão poder fazer opções que estão, muitas das vezes, um pouco mais distantes, que seria trabalhar mais a parte intelectual. Com certeza, mas eu acho que a gente também não pode deixar passar, a gente até pode exigir isso do Estado, do governo, mas enquanto houver uma deficiência por parte do Estado, eu acho que a sociedade civil ela deve se organizar através das instituições, igreja, ONGs. Organizações não governamentais. Exatamente, porque... Como iniciativa da própria pessoa, né? Como iniciativas próprias e individuais também. Exatamente, porque eu acho que isso é um interesse de toda uma sociedade e não só do Estado. Para continuar construindo a imagem da mulher que vem sendo construída desde o século XIX.
que todos esses direitos foram adquiridos, estão sendo mantidos e hoje nós temos mulheres ocupando cargos principais do nosso governo, a título da nossa presidente da República. Sim, com certeza. Eu acho que isso é um grande exemplo e uma motivação, não há a menor dúvida. Amanda, então, pode ser bonita e ser inteligente. Não, com certeza. Eu acho que a mulher pode não, ela deve ser bonita. Primeiramente, ela deve gostar de si mesma e buscar, enfim, trabalhar o seu intelecto para agregar as duas coisas e, assim, fazer a diferença na sociedade, realmente, como a doutora Tatiana falou. Para deixarmos a nossa mensagem final ao telespectador com esse programa fantástico, com essas orientações fantásticas para a comunidade, eu queria que Amanda, rapidamente, e a doutora Tatiana, logo depois, finalizasse dizendo para que caminho nós estamos indo. Bom, eu acho que é muito importante você frisar isso. Eu acho que é de suma importância que as pessoas tenham a real consciência da sua participação no universo, a sua participação no mundo. Para que a gente está aqui? Para que a gente pode viver e como a gente pode viver nesse breve espaço que a gente tem, que é a nossa vida. Então, eu acredito que a mulher ela tem que se valorizar, ela tem que sempre olhar para frente, ver o quanto a gente conquistou no passado e não deixar que as oportunidades mais fáceis façam com que ela siga por esse caminho e acabe levando em contrapartida muitas coisas... Consequências de um efeito rebote. Consequências de um efeito rebote, exatamente. Muito obrado, Amanda. Foi um prazer estar prazer aqui foi todo meu. Na sua presença. Doutora Tatiana, por favor, finalize a nossa entrevista dando um recado para a comunidade. Bom, o meu recado, assim, que eu acho mais importante... é que existem possibilidades, todos nós somos capazes, temos talentos, temos dons e temos habilidades. Agora, o mais importante é saber identificar essas habilidades e potencializar essas habilidades, que o mundo está aí para todos. Doutora Tatiana Pisserno, foi um prazer estar aqui, doutora. Obrigada. É com prazer que a gente encerra esse primeiro programa, A Mulher do Século XXI, com a presença de Amanda Neme. Amanda, obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Doutora Tatiana Pisserno, psicóloga e advogada. E eu tenho certeza que vocês, da comunidade, vão cada vez mais se aproximar da nossa TV comunitária. E o programa Fala Sério está aberto para sugestões, críticas e, principalmente, caso vocês precisem de ajuda aí na comunidade de vocês, sobre qualquer tema que seja, saúde, traz para cá, para a nossa ouvidoria, que nós vamos tentar da melhor forma e vamos levar a vocês informações e sugestões e, às vezes, até mesmo a solução.